Olá pessoal, aqui é o Raul Santana. Falaremos hoje sobre os contratados de Unaí, os transportadores e professores. E a fim de elucidar mais os fatos, já digo antemão que esse vídeo fugirá à regra e acabará sendo um pouco mais longo, a fim de trazer para vocês toda a motivação que teve o movimento que ocorreu no último dia 22 de março aqui em Unaí, a carreata. Tentamos por diversas vezes conversar com o Poder Executivo, montar uma comissão de transportadores e professores para conversar, para chegar a um denominador comum e atender às necessidades. Conversa essa que infelizmente nós não tivemos, nós não podíamos ter, nós não fomos convocados, mesmo nós requerendo junto a alguns vereadores, essa conversa não existiu, mas eu quero usar deste artifício que as redes sociais para trazer algumas possibilidades que poderiam ser aplicadas no caso concreto e poder ajudar tanto professores e transportadores escolares. Primeiro aqui eu quero estar trazendo para vocês a respeito dos professores. O que eu sugeria ao poder público para fazer para atender esses contratos que vêm sendo prejudicados por essa suspensão. O primeiro tópico que eu aconselharia seria o adiantamento das férias de julho. Essas férias totalizam em torno de 14 a 15 dias, varia de alguns municípios, de algumas entidades. Também adiantaria a Semana do Professor, que é mais 7 dias. Adiantaria também as férias de janeiro, que só aí é em torno de 45 dias ou mais. E alguns recessos, alguns feriados, algumas coisas que o município poderia estar cortando futuramente para estar aplicando agora. Alguns contratos, até como o senhor prefeito disse, vence com 30 dias, com 60 dias, com 120 dias, e assim que esses contratos fossem passando, ia ser finalizado, as pessoas poderiam entrar com auxílio emergencial e a vida iria seguir. Uma vez que alguns professores que tiveram seus contratos suspensos, tiveram contratos de 30 dias, que tem suspensa aqui no Unaí hoje, contrato de 30 dias, contrato de 60 dias que acabaria se exaurindo com esse tempo que o prefeito, que a administração, com o consenso da classe, poderia ter aplicado agora nesse momento de pandemia mundial. Agora eu quero trazer para vocês também algumas outras soluções que foi aplicada pelo Brasil e alguns municípios. Eu vou deixar aqui a imagem aqui do município de Pinhão, foi o primeiro aqui no Brasil que aplicou sobre os transportadores escolares, para não deixar eles na mão, que eles fizeram um adiantamento mensal de 30% daquele que ele ganharia normalmente em sua linha no transporte escolar. Esses 30% será diluído ao decorrer do contrato, quando ele estiver em vigência, quando ele estiver em execução. Ou também alguns outros municípios aconteceram que os prefeitos não quiseram esse acordo, mas encaminharam todos os transportadores e motoristas para assistência social. A assistência social do município, por uma das coisas que vamos falar à frente, por os transportadores não se enquadrar no auxílio emergencial e viver exclusivamente disso, alguns municípios têm levado a assistência social a atender donos de linhas e motoristas, dessa forma trazendo dignidade e trazendo uma atenção especial à pessoa. Entrando naquele tópico que eu acabei de falar, os professores e transportadores não gozam do direito do auxílio emergencial. Esse direito não ocorre para as classes, uma vez que os professores já não têm direito porque o contrato deles não foram extintos, então eles têm um contrato em vigência, só está em estado de suspensão, ou seja, que ele não será executado o pagamento. Então, o auxílio emergencial de quase todos negados, e os transportadores escolares, que em alguns dos casos ultrapassam o teto exigido também da Receita, e fazem com que eles não possam receber. E alguns motoristas também estão tendo essa dificuldade em receber e cadastrar no auxílio emergencial, fazendo assim que inúmeros unaienses, professores e transportadores, pessoas do setor da educação, fiquem totalmente à mercê nessa situação que o Brasil enfrenta, não só o Brasil, mas o mundo, de uma pandemia mundial. O que os transportadores e professores queriam nesse primeiro momento era um auxílio, uma ajuda para a subsistência,
não é para adquirir riquezas, não é para ganhar normalmente, não é para receber normalmente sem trabalhar. Eles queriam uma ajuda do município, queria um bom senso do município para que ajudassem ele a subsistir, porque a maioria absoluta das categorias sobrevivem e vivem disso. E quero trazer também aqui para vocês uma narrativa que foi criada para descredibilizar esse movimento e de responsabilidade dos transportadores e dos professores, que foi a narrativa de que essa manifestação que ocorreu foi de cunho político, que foi de cunho dos opositores, foi a oposição que fez isso para tentar denegrir num ano eleitoral, só que a verdade não é essa. Isso daí, na arte da guerra, se chama cortina de fumaça. A cortina de fumaça acontecia quando os navios jogavam produto químico para soltar aquelas grandes fumaças que escondiam todos os exércitos que estavam chegando à costa para poder fazer o ataque. Ou seja, a cortina de fumaça, ela exerce o poder de encobrir as reais intenções, os reais motivos pelo qual agiu daquela forma. Nenhum dos transportadores e professores, durante a manifestação, levantou palavra de ordem contra o prefeito. Em momento algum isso aconteceu. Só que eles querem levar isso para um campo político. Só que essa discussão não tem que ser baseada num campo político, mas sim num campo de humanidade, de dignidade. Aí sim, quando esse assunto se aclopa à dignidade da pessoa humana, nós estamos discutindo o real motivo, a real intenção do movimento, a real intenção de pais e mães de família que não sabe como que vai colocar o leite na mesa dos seus filhos. Mas nesse motivo é real, a intenção realmente é essa. E quando foi proposto pelos transportadores e pelos professores fazer uma movimentação como essa, foi para mostrar para o povo unaiense que um decreto só ia colocar inúmeras, centenas de famílias sem nenhum centavo por mês. É de conhecimento de todos os unaienses que o comércio simplesmente fechou, que as coisas estão piores, até mesmo para a pessoa que é professor e transportador escolar, nesse momento de crise, procurar dentro, no caso de um mês, por menos de um mês, um outro serviço, uma outra coisa para sustentar a sua família. O que nós pedimos aqui é que essa discussão saia do campo político, tire toda essa narrativa mentirosa e entre para o campo da dignidade da pessoa humana, aquilo que a Constituição Federal, no seu inciso 3º do primeiro artigo, diz que é um direito fundamental. E entraremos um pouco mais sobre isso ao decorrer desse vídeo. E também eu convido algumas pessoas aqui do Facebook, do Instagram, algumas pessoas que me seguem ou quem chegar a esse vídeo, procure saber sobre o contrato de um transportador escolar. Se ele não cumprir com o que ele determinar, do que foi determinado pela prefeitura, ele não pode nem concorrer novamente. Ele não pode nem concorrer aqui em Unai novamente para transporte escolar. O contrato, quando é agido de má fé, até para as pessoas jurídicas, porque também tem pessoas jurídicas que prestam serviço terceirizado de transporte escolar ao município de Unai, há um princípio da desconsideração da personalidade jurídica quando o agente age de má fé. Se algum transportador escolar agir de má fé, agir de uma maneira que não condiz com a grande maioria que trabalha com seriedade, esse mesmo vai ser punido dentro da lei, dentro do contrato que ele mesmo tem. O que eu quero trazer para vocês aqui, peço a ajuda dos unaienses, é para a gente abrir a nossa cabeça, o nosso entendimento sobre os assuntos que acontecem aqui em Unai. Porque às vezes simplesmente cai no descaso por trazer sobre eles uma narrativa que não é verdade. Essa narrativa de jogar para o cunho político, ela é totalmente errada, é totalmente errônea e encobre o que realmente é o problema. Eu quero trazer aqui para o povo unaiense uma mentalidade da gente começar a questionar os atos públicos. Eu vou trazer um pouco aqui adiante, a legalidade para propor tais medidas. Tá ok, Raul, você propôs as medidas, mas e agora? Qual a legalidade que o prefeito teria para poder aplicar? A questão não é simples, mas ela depende de um bom senso. A administração pública, como eu já disse anteriormente, ela pode se basear no artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º, que fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana.
O dever do administrador é mesclar o que é útil para a prefeitura, aquilo que a prefeitura tem capacidade e aquilo que é digno para seus terceirizados e contratados. Assim, eu trago aqui também, vou até ler aqui para vocês, um dos nossos juristas brasileiros, José Afonso Silva, na sua obra de 1998, fala o seguinte: a dignidade é atributo intrínseco da essência da pessoa humana, o único ser que compreende o valor interno, superior a qualquer preço, que não admite substituição equivalente. Assim, a dignidade entra e se confunde com o próprio ser humano. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, ela está impregnada em você assim que quando você nasce. Assim que você nasceu, você não foi registrado nem nada ainda, você nasceu e era um ser humano, você tem que ser tratado pela administração pública, pelo Estado e pelas iniciativas privadas com dignidade. Também trouxe mais um pensador também, que eu vou estar lendo para vocês, que é o Raul Lino Jacó, de 2007. Ele fala o seguinte: a dignidade da pessoa humana é fundamento, valor fundante e supremo da República, e por isso deve ter o seu conteúdo respeitado, não apenas na esfera jurídica, mas também social, econômica, cultural, política, em suma, em toda a vida do homem em sociedade. O processo administrativo demorado, desleal, desonesto, tendencioso, desnecessário e excludente desrespeita a dignidade da pessoa humana. É o que nós vemos aqui, o processo administrativo público que foge aquilo que é digno do ser humano, que é a sua subsistência básica, é comer, pagar sua luz, energia e água, foge à dignidade da pessoa humana. E eu quero finalizar esse vídeo com aquilo que me norteou para entrar no direito. Quando eu entrei no direito, quando eu comecei a minha vida acadêmica, eu me deparei com uma frase de Eduardo Juan Couturi. Ele, um jurista uruguaio e mundialmente conhecido na esfera do direito processual civil. Ele fala o seguinte: